Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje a gente está revendo um velho conhecido, tentamos divulgar esse episódio já na época do Empreende Brasil do ano passado, mas não rolou, então eu convidei ele aqui para o estúdio para a gente gravar num ambiente controlado, né, Sérgio? Sérgio Fernandes, CEO e cofundador da Copybase, seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Muito obrigado pelo segundo convite, né? Mais uma oportunidade agora a gente vai ter um papo com um pouquinho mais de calma aqui. Evento ao vivo ali, imprevistos acontecem, né? Faz parte. Mas, pô, um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo aí que eu tô ansioso. Também. Bora. Acho que começa compartilhando para nossa audiência o que a Copybase faz para o mercado de mídia e marketing, assim. Acho que é importante a gente começar com esse contexto. Boa. Cara, de forma muito resumida, a Copybase ela existe há quase 3 anos, né? Então a gente pegou a inteligência artificial generativa antes do ChatGPT existir, de fato. Então a gente começou antes do conhecimento, passou pelo hype ali da coisa e agora a gente está no momento que é bom para nós. O que a gente faz exatamente a gente surgiu focado no profissional de marketing, na pessoa que trabalha na área, ter mais demandas sendo feitas ali com a ajuda da IA, só que com o tempo a gente começou a perceber que equipes de marketing precisavam disso mais do que o profissional de forma sozinha, porque o profissional sozinho ele acaba conseguindo usar o ChatGPT em algumas coisas ou algumas outras ferramentas que a gente vai falar aqui no episódio também, e as equipes elas têm uma dificuldade, isso ainda existe, de conseguir colaborar junto. Poucas equipes de marketing conseguem ter todo mundo usando a IA e de fato ganhar produtividade, porque a galera usa as ferramentas de uma forma divertida, nossa, o ChatGPT é muito inteligente, nossa, essa ferramenta é muito legal, e quando ela vê, ela passou mais tempo conversando até chegar onde ela queria do que criando o que deveria ser criado. Então a Copybase ela deixa equipes treinarem a sua própria IA, para que a IA entenda o tom de voz da marca, a persona com que ela se comunica, as peças que ela faz, para ela conseguir de fato ganhar tempo e o time colaborar em equipe trabalhando junto ali no marketing. Isso seria o que a gente chama de IA fechada ou não? Não necessariamente. A IA da Copybase treinada, que a gente chama, é quando você cria vários projetos dentro da ferramenta e para cada projeto você dá uma descrição, diz os diferenciais, a persona com que você se comunica e dá referências, exemplos. Então, por exemplo, se você trabalha com mídia paga, por exemplo, compra anúncios ali no Facebook, no Google ou qualquer outra rede, e você já fez anúncios que performaram bem para um produto específico. Você pode, no projeto desse produto específico que você criou na Copybase, dar exemplos para a IA falando, olha, esses anúncios aqui performaram muito bem, esses aqui não foram muito bem, esse aqui é o formato que eu uso. E aí você treina a IA. Então a IA vira um segundo cérebro ali da tua empresa, focado nesse produto, e ela é capaz de replicar outros anúncios ou outros formatos que você escolhe baseado no que você treinou, entendeu? Super. Então a Copybase basicamente vai armazenar todas as informações sobre o meu público, enfim, persona, aquilo que performou melhor ou não, e aí toda a minha equipe pode acessar lá e ir gerando copy e o que mais? Boa, o nome Copybase, na verdade, ele é bom e ruim, né? Porque quando a gente surgiu, a gente... De novo, né? A gente tem quase 3 anos. Então, na época, a gente não tinha... Se hoje a gente ainda não sabe onde a IA pode chegar, de fato, imagina 3 anos atrás, né? Então, quando a gente começou a pensar no profissional de marketing, a gente pensava num viés de... Esse cara, quando vai criar um anúncio, um e-mail ou um planejamento, uma ideia de marketing, tudo isso é baseado em uma copy. Então, vamos falar Copybase, que seria a base das copies que ele tem. Só que a coisa foi andando muito rápido, a Copybase foi evoluindo tão rápido quanto, e esse nome nos ajuda e às vezes nos atrapalha, porque a pessoa fala assim, putz, vocês trabalham com copy? E isso lá no evento acontece, todo evento que a gente tá acontece direto isso. E aí quando ou palestra ou alguém vê no stand ali, conversa com a gente, fala, nossa, isso tudo, beleza, vou testar. Mas basicamente o que a gente faz a gente tem modelos específicos de criação, então tem os modelos de copy também, claro, mas tem modelos de e-mail, de funis, de planejamento, mas tem outros formatos além de gerar texto. A gente tem, por exemplo, transcrição de vídeo e áudio. Você pode pegar, por exemplo, esse podcast que a gente tá falando aqui, pegar esse vídeo, colocar lá dentro da Copybase e pedir pra Copybase transformar isso num artigo de blog, por exemplo. Ou resumir. Legal. Ou pegar os principais tópicos. A Copybase faz isso. Você consegue também gerar imagens lá dentro. A gente tá lançando agora uma funcionalidade nova, porque a gente viu que era um gap em agências de marketing principalmente. Acontece em outros canais também, mas a gente tá começando por agência, que o briefing do cliente, né, a call de kickoff ou onboarding, dependendo de como a empresa chama, até chegar na pessoa técnica, tem perda de informação. Então, quando sai uma demanda, entrega uma peça pro cliente, o cliente fala, putz, mas não foi isso que eu conversei, eu dei uma orientação diferente, o cara que estava no atendimento não falou pro técnico que deveria, e aí tem essa falha de comunicação ali. Essa nossa funcionalidade vai se chamar Meetbase, vai ser um robô que vai entrar na call, ele vai estar ali no Google Meet, no Zoom, enfim, vai ouvir a call, e além de transcrever o que foi falado, ele vai pegar os principais tópicos, quem falou e quando falou, com um arquivo de vídeo ali também, e ele vai poder usar o conteúdo que foi falado ali, com revisão de humano, se quiser, para treinar a IA.
Então, baseado no nosso papo aqui, a gente fez um papo de alinhamento de briefing e o que a gente conversou, o nosso bot já ouviu e já treinou a IA. Então, a partir de agora, o time responsável por isso vai conseguir treinar a IA e criar a partir dessa conversa. Então, tem vários formatos de criação lá dentro, além de copy, né? Então, são mais de 50 modelos, transcrição de vídeo e áudio, a questão do bot, enfim, mais coisa vindo pra frente também. Que animal! Eu fico pensando, porque a galera, claro, das nossas equipes usa muito o próprio ChatGPT, mas o que eles mais me relatam é, Lu, às vezes eu passo mais tempo aprimorando, lapidando, mudando prompt, vamos por aqui, vamos por ali, ou substituindo palavras que a gente que é profissional de marketing já sabe que deu aquela cara, tipo, beleza, isso aqui foi uma IA. Alguns termos que já estão um pouco manjados nesse sentido. Às vezes a gente passa mais tempo lapidando aquilo que a própria IA nos entrega do que, de fato, está nos ajudando no aumento de produtividade. Queria entender de ti quais que são as outras principais dores e desafios, tipo essa, que a minha equipe me relata, que você encontra no mercado e que vocês conseguem ajudar a solucionar. Boa, cara, são inúmeros, assim, até a armadilha de ser um fundador de uma empresa de IA é o que a gente não vai fazer, porque a cada uma semana aparece uma possibilidade nova, né? A primeira coisa que a gente olha como dono de uma empresa de IA é as tecnologias que agora são possíveis que há 1 mês atrás, 2 meses atrás não eram possíveis. Então isso está andando muito rápido, isso muda muito o foco que a gente tem. Só que o que a gente identifica de dor é conversando com o cliente primeiro. Eu tive agência durante 6 anos, então minha vida inteira quase profissional eu trabalhei com agência de marketing, tá? Atendi cliente, prestei serviço, fiz isso o dia a dia todo. Só que, obviamente, o mercado vai mudando e o que a gente vê é que os próprios clientes das agências e as PMEs, empresas, elas estão aumentando o nível de exigência, porque elas sabem que existe a IA, o teu cliente conhece a IA, então não tem como você ignorar e falar, não vou usar o ChatGPT, não vou usar a Copybase, se o cliente sabe disso. Então, primeiro, a concorrência começa a oferecer um prazo de entrega menor, um custo um pouco menor, uma agilidade maior ali para fazer tudo, e quando um cliente ou um lead que você está negociando for falar com você, ele vai cobrar isso também. Se você não oferece, você já acaba ficando para trás, tua prospecção vai ser pior. Então essa já é uma dor. A outra é em relação a lidar com o cliente. Então essa questão da informação do que foi conversado com o cliente e do que é criado baseado no que ele esperava, expectativa e realidade, né? Então essa coerência de mensagem, tom de voz da marca do cliente, assunto técnico que ele entende e você como agência ou prestador de serviço não entende, isso também está aumentando o nível de exigência, porque imagina que você é uma agência, atende negócios de diversos segmentos, e aí você atende um negócio de finanças e um negócio do ramo alimentício. Você não saca tudo de finanças e tudo do ramo alimentício. Só que se você treinar a IA com as informações que o teu próprio cliente te deu, você ou a pessoa que está operando isso na tua agência vira uma especialista disso, porque a IA sabe sobre. Então, o nível de exigência aumenta, o prazo de entrega é cada vez mais exigido que seja menor e a quantidade de entregáveis sobe também. É muito comum hoje em dia ainda ver agências especializadas em uma frente só. Então, por exemplo, profissionais de marketing que só trabalham com tráfego pago, eu só faço anúncio online. Ou então um profissional que só faz copywriting, um profissional que só faz social media. Só que isso está reduzindo cada vez mais porque com a IA e as possibilidades que existem no mercado, com menos gente você faz muito mais. Então é bom para quem está se adaptando, mas é ruim para quem está ficando preso no modelo de negócios só. Então, num geral, não é nem um déficit de alguma área específica. O que acontece é que as próprias empresas estão exigindo mais isso, e se você não presta serviço, trabalha para você mesmo, para tua marca, de qualquer forma, a tua concorrência está usando. Então, vai ser mais difícil você vencer no mercado ou crescer mais rápido do que o teu concorrente se você não estiver usando esses recursos, né? Então, no geral, o que a gente bate na Copybase é a produtividade, mas a IA hoje ela consegue ajudar em algumas outras áreas também, principalmente parte criativa, parte de planejamento, parte de análise. A Copybase mesmo já tem um viés indo para análise de PDFs, de relatórios, porque métricas também é um ponto que está em aberto, né? Um outro problema que isso aí é algo que a gente ainda não atacou diretamente, mas que é muito latente, e eu tenho certeza que em breve vai estar sendo resolvido com IA de forma clara, é comercial. Hoje, eu converso com diretores comerciais ou líderes de equipes de vendas e, por exemplo, ele tem os SDRs, que são os profissionais que vão fazer a pré-venda ali, né? Eles vão conversar com os leads para filtrar, para ver quem está qualificado, para depois mandar para o closer, para poder fazer o fechamento da venda. Esses SDRs, eles têm um volume de ligações, calls, o dia inteiro absurdo, só que a parte mais importante para o SDR não é ele ser um bom vendedor, é ele seguir um bom processo. Sim. E aí tem o Bunch, tem lá o Spin, então tem vários processos de venda que ele tem que seguir as perguntas certas, o tempo certo, a abordagem certa para ele qualificar o máximo de clientes possíveis no menor tempo possível. E sem a IA,
é quase impossível. É impossível, de fato, um gestor comercial ouvir todas as calls do SDR, ler se ele seguiu o processo, e aí acaba que você pode ter um déficit no teu resultado lá em pré-vendas, que atrapalha o faturamento da tua empresa como um todo, e é humanamente impossível você contratar gente para ficar analisando se esse processo está sendo bem seguido, porque a conta não fecha. Com a IA, o próprio Meetbase que a gente está lançando, por exemplo, mas existem outras plataformas tipo Fireflies, TLDV, MeetGeek e algumas outras que não são focadas nisso, mas dá para fazer também. Que é basicamente você colocar todas as calls ou ligações que são feitas lá dentro e a própria IA identificar os padrões e você pedir para ela o score disso. Então, por exemplo, eu quero o meu processo de vendas... ela já vai entregar um score. É porque você ensina pra IA. Eu vou sair daqui indicando o Copybase para várias amigas minhas. Você dá o score. Então, por exemplo, o que é o score para você? Você vai dizer para IA o que é nota 10 para você, o que é nota 0, o que é nota 5. Então, quais perguntas têm que ser feitas, quais palavras-chave o cliente tem que falar. E aí a IA vai entender isso. A partir desse momento que ela tá ouvindo essas ligações, ela vai dando um score para cada call que está sendo feita ali. Só que o grande diferencial não tá em analisar uma call que o SDR fez. Tá em analisar a média que o teu time tá fazendo e ver, por exemplo, de 3, 4 ou 5 vendedores que você tem, um entrega uma média de nota 2 e outro entrega uma média de nota 8. O que esse cara faz que o outro não faz? E aí você consegue começar a aumentar o teu resultado como um todo, entendeu? Cara, esses dias uma amiga minha que é gerente comercial me veio exatamente com essa dor, ela, Luísa. Tive que desligar a minha SDR, porque assim, eu tinha que ouvir todas as ligações dela, eu já tinha passado todas as objeções, e aí eu falei, quando ela me falou, eu tive que ouvir todas as ligações, eu falei, oi? Como que você fez isso, né? Bota uma IA pra escutar isso pra ti. Mas aí na minha cabeça, muito simples, bota a IA e tu vai corrigindo ponto a ponto. Não precisa você ouvir tudo. Exato. Mas de fato, se a gente conseguir atribuir um score, nossa, a produtividade, ela vai me abraçar, vai me amar mais ainda. Exatamente. Vou sair daqui indicando Copybase, massa. Boa. Eu ia te perguntar em seguida, tu comentou um pouco sobre análise e métricas. Essa é uma dor que todo profissional que eu recebo aqui no Media Market Podcast traz pra mim. Lu, além da dificuldade de mensuração que eu tenho principalmente no off, que no digital já me entrega todas as métricas, a gente tem às vezes dificuldade de estabelecer uma correlação mesmo dentro de tanta informação que hoje está disponível, principalmente na mídia digital. Como que a Copybase pretende, ou enfim, já ajuda os profissionais nesse sentido? Boa. Assim, métrica, a parte do digital já entregar tudo é bom e ruim, né? Porque é uma armadilha. Eu tenho alguns amigos que trabalham com métricas ali, que são especialistas nisso, né? Eles têm uma agência disso, o Gustavo Esteves e o Lucian Fialho da Métricas Boss. E eles falam pra mim, cara, quem mede tudo não mede nada. E é uma armadilha de quem trabalha no digital, porque eles falam, né? Eles prestam serviço pra um monte de empresa gigante e algumas empresas de pequeno e médio porte também. E eles falam pra mim em alguns casos, a gente é amigo pessoal, né? Falou, cara, chegou um cliente lá que ele falou pra gente que ele queria traquear absolutamente tudo do site dele. E aí eu falei assim, tá, mas no primeiro momento eu falei assim, é meio estranho, mas beleza, ele quer traquear, ele vai olhar o número que ele quer. Ele falou assim, cara, mas sabe o que é tudo? O banner do rodapé, ele quer saber quantos cliques teve. Mas pra quê, gente? Aí foi a pergunta que ele fez, eu falei, porra, é óbvio, né? Por que ele vai querer saber isso? E aí, geralmente, a gente que trabalha com marketing começa a aprender sobre o Google Analytics, começa a olhar as métricas de mídia, começa a olhar todas essas ferramentas que entregam números e fala assim, pô, vou medir, porque esse número vai ser útil em algum momento. Só que ele nunca é útil. Então, o primeiro erro das pessoas é não olhar as KPIs que eles querem, de fato, entender. E antes de saber o número, a KPI, é qual o problema ela quer resolver. Então, por exemplo, hoje quando a gente... Isso eu falo para os clientes também lá da Copybase, que a maioria trabalha com marketing especificamente. Eu falo, quando você quer fazer uma campanha ou tomar alguma decisão, você tem um objetivo final. Esse objetivo final é aumentar o faturamento, é aumentar a tua retenção, é reduzir teu cancelamento, é aumentar... alguma coisa que você quer melhorar. Então, primeiro, qual o problema você quer resolver? Eu quero resolver o problema das vendas. Então, eu quero aumentar o número de vendas. Beleza. Então, pensa que aumentar o número de vendas não está diretamente relacionado com aumentar a tua retenção. São coisas diferentes. Então, não adianta você falar, quero aumentar o número de vendas, eu vou ficar medindo meu churn. São coisas diferentes. E aí, a primeira coisa é já nivelar qual KPI você vai focar. Segundo passo beleza, baseado nesse problema, eu tenho que medir tudo isso mesmo? Então, quando eu vou fazer uma campanha de vendas, eu tenho que medir, sei lá, quanto tempo o cliente demorou para entrar na call desde que ele tinha marcado? A call tá marcada 2 horas, ele entrou 2h03. Eu tenho que pegar essa média de atraso? Isso serve para alguma coisa? Cara, não vou usar para nada. Então, não mede. Então, são essas coisas que você começa a entender como aplicar. E aí, quando você tem essa prática mais bem feita, usar a IA fica muito mais fácil. Porque a IA, ela ainda tem alguns gargalos com números especificamente. Então, mesmo que você trabalhe com, sei lá, GPT-4, Claude 3, Gemini do Google ali, o maior, que é 1.5 agora o Ultra, ele vai conseguir lidar bem com o número, só que ainda tem alguns gargalos que se você não passar o olho ali para dar um confere, é meio perigoso. Mas se você tem uma KPI mais bem elaborada e bons exemplos, porque a IA ela trabalha com exemplo, engenharia de prompt e base de dados, ela vai entender exatamente o que você quer e como você quer.
fica muito mais simples da IA ajudar. Então, por exemplo, hoje como a Copybase ajuda? Eu vou falar como a Copybase ajuda e como dá pra fazer também no ChatGPT ou outras. Com a Copybase você consegue anexar um PDF, por exemplo, com dados ali de um relatório, sei lá, do Looker Studio, do Microsoft BI ou de qualquer outra ferramenta de dados. E aí, baseado nesses dados, você pedir pra IA, contextualizado em qual problema você quer resolver, sugestões. Então, por exemplo, a Copybase vai conseguir ler esse relatório e falar, olha, baseado nesse teu relatório de ads, por exemplo, eu vi que o criativo que tem a palavra tal geralmente tem um CTR maior, uma taxa de cliques maior, e os criativos que você cita tal coisa, eles não convertem muito. Então, evita fazer criativos sobre isso, faz mais sobre isso. E isso a Copybase consegue fazer. Agora, como você consegue ir um pouco mais a fundo, talvez, em outras ferramentas que são especializadas em dados? No ChatGPT, se você paga lá o ChatGPT Plus, que ele vai usar o GPT-4, ele tem um plugin chamado Code Interpreter, que é próprio da OpenAI, e esse Code Interpreter, ele consegue analisar dados e te trazer gráficos também. Só que ao mesmo tempo que você precisa ter esse cuidado de qual métrica, qual KPI você está focando, no ChatGPT você tem que ter mais ainda, porque o ChatGPT é mais fácil de alucinar, porque diferente da Copybase, ele não tem um treinamento que você deu, ele é mais amplo. Então, tem que ser ainda mais cuidadoso com o que você está entregando para ele e o que você espera que ele te dê. Mas, geralmente, o foco para você ter bons resultados com métricas em si é seguir esse processo que eu falei de entender qual o problema, qual o KPI principal para esse problema e dar um exemplo para o ChatGPT de um bom output que você já teve antes. Então, antes de pedir um insight, uma ideia daquelas métricas ou daquele relatório, você mostra, olha, esse aqui foi o relatório do mês passado, e esse aqui foi o insight que eu tirei dele. Esse aqui foi do mês retrasado, esse aqui foi o insight que eu tirei dele. Agora que você já entendeu esses exemplos, eu quero que você me dê um desse para esse mês de agora. Então fica mais fácil para a IA entender. Então esse conceito, geralmente, que a galera não olha tanto, que a IA precisa de base de dados, ela precisa de uma engenharia de prompt bem feita, e ela precisa de exemplos. A galera só pensa no prompt, só pensa na mensagem que você manda. Mas tem muita coisa por trás que, se você não fizer, ela vai dar uma alucinada e os dados vão ficar meio superficiais, sabe? Sabe uma coisa que eu sempre me perguntei, vou aproveitar para tirar essa dúvida contigo? Diga. Por que engenharia de prompt? Porque na minha cabeça é um prompt. Por que Exato. engenharia de prompt? Então, porque o prompt em si, ele é parte do que a IA entende como o seu pedido, o input. Só que o que é engenharia? Engenharia é a forma como você faz alguma coisa. E se você analisar na própria OpenAI ou no próprio manual da Anthropic, lá do Claude, que são as duas hoje principais, junto com o Gemini do Google, eles têm um manual de boas práticas de prompt. E a engenharia de prompt é como que você monta aquilo ali. Então, existem boas práticas de como você pede, como você começa a mensagem, como você termina a mensagem, qual o tamanho de mensagem ideal para você dar o prompt. Aí tem, por exemplo, técnicas de encadeamento de prompt, que é chain, se eu não me engano. Então, você, ao invés de mandar assim, olá, ChatGPT, meu nome é Sérgio, eu sou o CEO da Copybase, eu gostaria de criar um anúncio para vender meu produto. O ideal talvez seria, olá, ChatGPT, meu nome é Sérgio Fernandes, eu sou CEO da Copybase. Aí ele vai falar assim, olá, Sérgio. Ok, agora que você já entendeu que eu sou CEO da Copybase, deixa eu te explicar sobre a Copybase. A Copybase é isso aqui, ó. Pá. E você entendeu o que é a Copybase? Sim. Agora eu vou te falar o que eu gostaria para os meus anúncios, certo? Vou te dar exemplo de anúncios agora. Isso é encadeamento de prompt. Entendi. Quando você faz isso, é uma engenharia diferente do que você está pedindo de uma vez só. Então, isso é uma técnica que eu falei, mas existem várias. Existe embed, existe forma de você pegar conteúdo externo junto com o que você está pedindo ali do prompt no chat. E aí, até fazendo um gancho, vai parecer jabá, mas é por isso, na verdade, que a Copybase surgiu, porque não é simples todo mundo entender a parte técnica da coisa, porque para você fazer algo muito bem feito no ChatGPT, que é possível sim fazer, você tem que estudar um pouco de Python para entender linguagem de programação, para lidar com um número maior de dados, tem que entender um pouquinho de banco de dados, talvez, e aí você vai conseguir tirar um proveito muito grande sim com o ChatGPT, com Claude ou qualquer outra ferramenta. Mas a Copybase, ela pensa assim, quem trabalha com marketing, você não é programador, Sim. Você não vai sentar, cara, sei lá, 30 horas em um mês para aprender o básico de Python para depois começar a trabalhar. Vão ter os caras que vão fazer isso. Existem os early adopters em tudo que a gente faz, né? Cada um tem sua loucura. Eu tenho os gostos, você tem seus gostos, cada um gosta de coisas diferentes. Alguém vai gostar de sentar lá e começar a programar. Tem esses Mas caras. a maioria não. A maioria Exato. vai querer. E aí, quem não sabe, geralmente essa galera vai ficar assim, putz, mas eu não consigo fazer isso aqui, cara. E aí a Copybase, ela surgiu pra resolver essa dor de... Você não precisa saber a engenharia de prompt, porque a gente tem o nosso algoritmo pra tratar isso. O que você tem que fazer é ter o tempo de treinar a IA como você gostaria. E isso é um trabalho, sim, que você precisa separar os seus dados, criar seus processos e dar a informação necessária para a IA. Só que quando você faz isso bem na Copybase, você não tem que saber programar, não tem que saber a parte técnica. A Copybase hoje já gerou mais de 160 milhões de conteúdos, só que já passou por nós. Então isso é usado pra gente refinar alguns modelos, alguns frameworks que a gente tem ali para entregar algo melhor pro cara que usa, sabe? Então, num geral, assim...
Respondendo a sua pergunta, a engenharia é porque existem muitas técnicas específicas de fazer a mesma coisa, só que algumas mais eficientes, outras menos eficientes. Algumas a IA vai alucinar mais, outras ela não vai alucinar. Algumas você vai deixar a IA sair um pouco do que você pediu pela temperatura da IA, outras não. Então, por exemplo, você pode lidar com exatamente o mesmo prompt no mesmo momento com a mesma pessoa. Se você aumentar a temperatura da IA, quanto maior a temperatura, mais ela pode sair daquela caixinha ali. Então, por exemplo, ela sabe que isso aqui é um copo de água e a água é transparente. Se você botar a temperatura máxima, ela pode começar a viajar e falar que a água pode não ser transparente, e aí o copo pode ser quadrado e a mesa já é azul. Se você deixar a temperatura mínima, ele vai falar o mais próximo possível do que exatamente você disse para ela. Então você tem que saber quando aumentar a temperatura e quando reduzir, qual modelo você vai usar, GPT-4, GPT 3.5, Claude 3, quando você vai usar um modelo, quando você vai encadear prompt. E isso é a parte técnica que geralmente o marqueteiro não vai ter a paciência de ficar lá fazendo, sabe? Então para isso que a gente serve como produto, assim, principalmente. Sim, principalmente porque quando a gente busca uma ferramenta como essa, é mais para aumentar a produtividade, né? Então a gente quer um encurtador de caminhos nesse caso específico, apesar de eu nem sempre ser fã de encurtar os caminhos. Queria que tu compartilhasse conosco, utilizando aqui mesmo do teu conhecimento sobre isso, algumas outras ferramentas que tu acredita que são de fato valiosas pra gente utilizar. Cara, assim, o que eu recomendo pra quem não trabalha tão a fundo ainda com IA? Olha primeiro as três grandes... Os 4 Big Techs que estão se destacando nisso, que são GPT, é óbvio. Então, OpenAI, se você não usa GPT, cara, você tem que usar o GPT. Segundo, Claude. O Claude se escreve Cloud, com E no final mesmo, da Anthropic. É a segunda empresa que está à frente ali de desenvolvimento de IA generativa, junto com a OpenAI. O Claude 3 agora foi lançado recentemente, agora no começo de 2024, e ele tá pau a pau com o GPT-4. Então é legal você ficar de olho, porque existem modelos de LLM, que é Large Language Models, específicos que... para algumas características, eles vão se destacar em relação ao outro. Então, o que o Anthropic tinha de diferencial com o GPT era a janela de contexto, por exemplo. O que é janela de contexto? É a quantidade de informações que ela consegue lidar ao mesmo tempo. Então, no GPT, você tinha uma janela de contexto pequena, então, por exemplo, você não conseguia jogar lá um artigo de 40 páginas. Sim. Ele não ia entender tudo. Ele ia perder o fio da meada. Ele ia começar... Quando estivesse na página 20, ele já não ia lembrar do que estava na página 1. Isso é janela de contexto. E a Anthropic foi a primeira que lançou uma LLM com uma janela gigantesca de contexto. Assim, 100 mil tokens, se não me engano. Isso é muita coisa. Dá pra subir um livro lá. E aí o GPT-4 veio com 120 mil tokens. E agora o Claude 3 veio com 200 mil. Então é uma guerra que vai acontecendo e as LLMs vão melhorando. Mas cada uma tem um destaque em uma área. Uma área matemática... Isso aí você precisa pesquisar ali e ver os papers deles para poder entender. Mas Claude 3, que é o mais recente, o GPT-4, o outro é o Gemini do Google. O Gemini do Google ele não tá liberado ainda para 100% das pessoas aqui no Brasil. Se eu não me engano, ele foi liberado para quem tem a conta em inglês e usa o Workplace, que é aquela ferramenta do Google para você ter o e-mail profissional, o Drive, as ferramentas do Google pagas. E aí você pode pagar um plano à parte já para ter acesso ao Gemini em algumas ferramentas do Google. Então dá para você usar o Gemini no Google Docs, no Google Sheets, lá que é o Excel do Google, né? No e-mail. E aí é interessante porque ele deixa você usar IA dentro do que você tá criando das ferramentas do Google. Eu tô ansiosa por esse momento. Então, já tá rolando, só que são algumas contas só que liberaram e não é baratinho, não. Acho que ele custa R$90 a mais por mês por usuário, algo desse nível. Então não é baratinho, não. Mas é legal, cara, é interessante, assim. E esse modelo do Google, o Gemini, é o que era o Bard. Quando lançou o GPT, eu acho que rolou uma loucura coletiva no Google, olhando pra OpenAI e falando, meu Deus, gente, a gente não vai lançar nada, olha os caras. Estamos atrasados, vamos lá. Exato, e aí fizeram tipo um keynote lançando, o Bard é isso aqui e tal, e todo mundo viu que o Bard era fraquíssimo, era horrível. Então a galera do Google parece que falou, pessoal, vamos fazer de novo? E aí voltaram atrás e agora fizeram o Gemini, que é basicamente o Bard, só que remodulado, né? Com mais gente, mais dados, e assim, se alguém perguntasse pra mim há 3 anos atrás, cara, qual empresa tu acredita que vai se despontar com IA? Eu falaria o Google, mas de olhos fechados, assim, muito fácil. Os caras têm dados de 98% das buscas no mundo. Eles sabem o que as pessoas querem, como elas consomem e quando elas consomem. Então, assim, pra mim o Google ia se destacar, e não foi o caso. Então, acho que agora o pessoal no Google tá... Galera, vamos pensar de novo aqui, refazer, e o Gemini tá bem competente. O outro é o Bing, da Microsoft, mas também tá vinculado ao GPT, porque o Bing, ele usa a LLM do GPT-4. Ah, não sabia. O Bing, ele... Se você usar o navegador da Microsoft, que é o Edge, que quase ninguém usa, né? A galera tá usando mais agora justamente porque o Bing tá linkado a ele, e você consegue fazer buscas como se fosse no Google, só que com a ajuda da IA. E aí o Google também tá fazendo um pouco disso. Na minha palestra, eu mostrei como hoje é a busca do Google e como vai ser com a IA generativa. O que vai mudar é que as pessoas vão poder fazer pergunta de follow-up para a própria busca. Então, por exemplo, eu quero viajar para Nova York, eu sou casado, tenho um filho de 5 anos e, sei lá, eu quero ir no inverno.
Beleza, você pesquisa isso no Google, você vai achar alguns vídeos do YouTube que vão aparecer, alguns blogs que vão dar dicas de viagens e tal. Você tem que ficar procurando, ler artigo, pegar, separar, mandar e tal. Com a IA generativa, você vai fazer a mesma busca, o Google vai te dar um mini resumo escrito, e embaixo desse resumo, sugestões de follow-up. E aí esse follow-up é a pergunta que você mesmo pode fazer para ele de forma conversacional. Olha, eu gostei desse destino, mas eu não gosto desse bairro. Você pode fazer a busca sem ter esse bairro? Aí você vai fazer a busca. Aí o Google vai pensar e vai te entregar de novo. Legal, gostei, mas eu não vou ficar 7 dias, eu vou ficar 5. Você pode reajustar para mim? Reajusto. Então, vai mudar a forma como o consumidor lida com o search. O Bing já faz um pouco disso, e faz bem, não faz mal não, mas eu acho que o do Google, eu tendo a acreditar que vai ser um pouco melhor. Já tá rolando em alguns testes, eu acho que isso em 2024 já deve estar no ar de alguma forma. Isso vai impactar diretamente o Google Ads, os profissionais de mídia, eu falei até disso na minha palestra também. Conta mais pra gente, como foi? Cara, então, basicamente, o que eu foquei é mostrar o que a IA tá impactando na vida do usuário comum, que é a pessoa que tá consumindo informação e como ela consome, e quem é marqueteiro tem que pensar no que o usuário está consumindo, porque o profissional de marketing ele tem que chamar atenção, é isso. A função dele é chamar atenção e gerar conversão, simples assim. Então, a gente tem que saber onde a atenção das pessoas está e no que elas estão prestando atenção. Então, e como elas estão interagindo com isso, né? Com que elas prestam atenção. Antes assim, talvez até agora, nesse momento, é simples a gente pensar que uma pessoa vai fazer uma busca no Google e eu, como profissional de marketing, vou comprar um anúncio no Google Ads e vou posicionar minha empresa para uma palavra-chave específica. Vou disputar um leilão ali, mas meu anúncio vai aparecer para quem buscou aquilo ali. Sim, simples, vai. Sim. Mas quando começa a pensar em IA generativa, pensando na possibilidade do usuário fazer uma busca ainda mais específica, o que pode acontecer, por exemplo, na métrica de anúncio é que talvez o CPM, que é o custo por mil impressões, é uma métrica que o pessoal analisa que mede a competitividade do leilão, pode ficar mais caro. Por quê? Como vão ter várias... Isso é uma hipótese, tá? Como vão ter várias buscas de follow-up, provavelmente vai ter mais pessoas, porém buscando menos coisas, porque as buscas vão ser mais específicas. E de forma muito mais específica, claro. Exato. Então o leilão pode aumentar nessas buscas pequenas. Como vai ter mais gente aparecendo para menos buscas, o CPM pode subir. Então fica mais caro anunciar. Só que talvez, dessa forma, a taxa de conversão também aumente. Sim. Porque é muito mais fácil você vender para uma pessoa que já está numa pergunta específica do que o teu negócio faz, do que algo amplo. Isso já meio que existe hoje com estratégia de long tail, o pessoal chama de cauda longa, que é, cara, se você vende vestuário feminino e você coloca lá uma palavra-chave no Google, vestido. Cara, vestido pode ser qualquer coisa. Vestido é um termo amplo que você vai disputar com 1 milhão de anunciantes e você tá ali, cara, na cabeça da cauda. E aí, no meio da cauda ali, você já começa assim, vestido feminino, azul, tamanho, sei lá, M. Você já tá um pouco mais específico. O long tail é quando você vai para especificidade muito, muito pequena, assim, a ponto de ter pouquíssima busca, mas quem tá buscando aquilo ali tem muito mais chance de comprar o teu produto. Isso já existe hoje, tanto para SEO, pra galera que faz conteúdo para ranquear organicamente, né? Técnica de long tail é ótimo quando você tem um blog ou um portal que é pequeno e não consegue disputar com grandes mídias ainda, ou no tráfego pago, quando você não quer disputar com grandes anunciantes, você compra palavras específicas ali long tail. O Google não gosta disso, porque quando você faz isso, o Google coloca lá no Google Ads, né? Provavelmente o seu anúncio não irá aparecer. E aí ele deixa a mensagem vermelhinha pra você ficar com medo e pausar aquilo ali. E geralmente quem não trabalha com mídia sabe que aquilo ali não é um problema. Você pode deixar rolar porque vai mostrar sim. Que o Google não quer. Porque pro Google é pior, né? Você anunciando especificamente para termos muito pequenininhos, gastando um pouquinho de dinheirinho e convertendo muito, ele quer que você gaste mais, obviamente. E aí eu acho que com a IA generativa isso vai ser mais comum. E aí o próprio Google e as redes de anúncios, né? O Meta Ads também com o Llama, que é o LLM deles, vai começar a ajudar o anunciante a não precisar entrar nessa minuciosidade e focar mais na parte do produto e criativa, de jornada de compra. Eu acho que com o tempo, cada vez mais as redes de mídia paga vão trabalhar em prol do anunciante para ele não precisar pensar mais tanto em segmentação e parte técnica e pensar mais em produto e comunicação, a mensagem passada. Então o branding vai ser mais importante, a comunicação, a mensagem que você passa vai ser mais importante e a qualidade do teu produto vai ser mais importante. Porque o usuário é que vai mandar. Sim. Isso já muda, né? O cliente que já manda na maioria dos casos, só que agora eu acho que o cliente vai ganhar ainda mais poder, porque ele vai falar assim, não, eu não gostei desses produtos, eu queria que o produto, literalmente como eu tô falando aqui, eu gostaria que o produto fosse mais assim, assim, assado. Ele vai dar enter pro Google, ele vai como se estivesse conversando com o Google, ou com o Bing, ou com o Meta. Então vai ficar mais difícil você ter um anúncio ruim, aparecer para um usuário e ainda assim ele talvez comprar porque você foi o que melhor apareceu.
Então acho que esse jogo vai mudar principalmente nesse ponto. E tem algumas grandes empresas que a gente sabe que de certa forma já trabalham com um pouco disso e tem bons resultados, né? Ontem mesmo a gente tava lendo eu e a equipe sobre a Shein, Sim. que usa IA pra caramba e, cara, o market share que eles têm dentro do Brasil, que era o dado que a gente tava olhando, é absurdo. É quase que o dobro das lojas Renner, que ainda assim em faturamento no Brasil passam a chinesa. Mas, cara, é animal. Total. O número de acesso que eles têm mensal no site, sabe? Exatamente, em pouco tempo. Mas, até aproveitando o teu gancho do papo da palestra, sobre avisar o usuário ou não que aquele conteúdo é gerado por inteligência artificial. Eu conversei com alguns profissionais aqui sobre isso e o conselho deles era que sim, precisamos notificar os usuários disso, principalmente enquanto a gente ainda não tem uma regulamentação sobre isso. Qual que é a tua opinião? Cara, isso é meio polêmico, mas vamos lá. A gente gosta de temas polêmicos aqui. Isso, eu vou ser enviesado aqui, mas pensa o seguinte. Hoje, quando você lê um artigo de blog, você não sabe quem escreveu, né? Você viu quem assinou, mas você não sabe se foi aquela pessoa que escreveu. Sim. Agora, vamos mais a fundo. Quando você lê um livro de alguém que você é fã, muito provavelmente foi um ghostwriter que escreveu aquilo ali. Foi um jornalista, não foi ele, mas está assinado por ele. Quando você lê um conteúdo na rede social que foi feito por uma IA, será que a gente vai se importar tanto assim que foi uma IA? Ou a gente vai se importar mais com a qualidade do que a gente está consumindo? A qualidade é a veracidade. Eu acho que a preocupação é a veracidade da coisa. Que aí sim, mas uma IA pode mentir tanto quanto um ser humano mente. Sim. Né? Fake news não foi inventada depois da IA. Não. Então, num geral, a minha opinião não faz a menor diferença. Sinceramente, tem um cara que eu acompanho lá fora, chamado Steven Bartlett. Ele é host de um podcast bem grande lá, Diary of a CEO. E aí, ele começou a falar um pouco de AI e tal. E ele tá testando ele começou a testar um produto. Ele é da Inglaterra, né? Ele é inglês. E aí, ele torce pro Manchester United, que é o time dele lá. Ele falou pro time dele, galera, vamos fazer um podcast, não com a cara dele, óbvio, com uma voz de IA, pegando as notícias do site atualizadas do Manchester United, um podcast diário, falando no Spotify sobre atualizações do Manchester United, como se fosse, sei lá, do Flamengo, do Avaí, do Corinthians, de qualquer time, todo dia, sendo uma notícia ali. E aí, cara, ele deu play no podcast, você não faz a menor diferença se foi uma IA, porque tu nem sabe que foi uma IA. Porque é simplesmente uma notícia que eu gostaria de ouvir. Se eu torço pro time, eu sou fanático, eu gosto de ver a notícia do dia. Vou ouvir em 15 minutinhos, pô, legal, tô atualizado, o que rolou com o time, como é que foi o jogo da semana, como é que tá o campeonato. Show, ótimo. Eu me importei que foi IA, alguém precisava me dizer, esse podcast foi gravado por uma IA. Menor diferença. E talvez, se falasse, a retenção ia cair. Porque havia um preconceito antes, foi uma IA, então não sabe de nada. E às vezes a IA vai falar melhor do que o humano. Existem pesquisas já hoje, eu não tenho os dados porque a IA conversacional não é meu business, mas eu conversei com algumas pessoas e a galera já mostrou algumas pesquisas reais, se eu não me engano não foram no Brasil essas ainda, mas de pessoas sendo atendidas por máquinas dando um NPS maior do que sendo atendidas por humanos. Então, a IA respondendo, tendo um NPS mais alto do que os humanos respondendo. Porque a IA não tem mau humor, né? Depende muito de como você enviesa ela. O ser humano tem dias ruins. Tem. Então, não é tão incomum a IA performar melhor do que o humano em alguns segmentos. E a questão de ser avisado que é uma IA ou não, eu, sinceramente, a parte polêmica é essa, ainda acho que é uma insegurança de quem tá, talvez, com um emprego ou com a função ameaçada. Não dá pra fugir de mudanças do mercado, né? Sim. Porque são coisas que acontecem e a gente não controla, e o que a gente pode fazer, geralmente, é usar aquilo a nosso favor. O que eu falo na minha palestra, e essa frase não é minha, é dos fundadores da IBM, ele não usou para IA, mas eu adaptei, que a inteligência artificial não vai substituir os profissionais de marketing. Os profissionais que usam IA vão substituir os que não usam. É isso. Então, o que resta quem tá trabalhando com isso, ou quem tá consumindo conteúdo, tem duas opções. Você pode ignorar, e você vai ser engolido por aquilo ali, quer você queira ou não. Na rede social vai estar, no teu dia a dia vai estar, nas empresas que você compra vai estar. Ou você pode aprender a usar aquilo ali a teu favor. E se você não quer usar, se você, assim, acho que vai ser difícil alguma área não usar IA de alguma forma, mas se isso não tá no teu dia a dia ainda, na rotina, pelo menos se educar sobre isso pra entender como a coisa funciona. Isso que eu acho que isso é o básico pra qualquer um, não se sentir manipulado. Mas agora, putz, eu não quero consumir um conteúdo por IA porque eu vou estar sendo enganado. Pô, mas peraí, quantos seres humanos xingando por dia? O teu ponto me fez refletir sobre isso, assim. De fato, a gente continua precisando checar, inclusive quando é um humano. Exato. Então, o fato de você precisar checar ou confiar ou não naquela informação que estão te passando, permanece. Exatamente. Né? Tinha uma objeção comum, um exemplo real disso, quando a gente lançou a Copybase, a gente já tinha um gerador de artigos. E a gente fazia artigo de SEO. E o pessoal falava assim, pô, mas aí eu vou escrever o artigo e vai ser igual de todo mundo. Aí eu falei, bom, a ferramenta de antiplágio existe em, sei lá, uns 20 anos.
E será que quem plagiava antes era IA ou era humano? Se você escrever agora assim, eu falei, cara, escreve um parágrafo agora sobre o que é marketing digital. Quantas pessoas no mundo você acha que já escreveram isso aí igual a você? E qual a chance de uma IA não ser plagiada, sabe? Porque assim como a IA também tá lidando com um repertório posto, né? Ninguém tá inventando nada. Eu sempre digo isso, as pessoas ficam... Cara, você não tá inventando, você é produto de tudo que você consumiu de repertório ao longo da sua vida. Desculpa, mas não és grande inventor de nada. Você não é um gênio. Não, vou ter que te contar, não fica triste comigo, mas é isso, a vida é assim mesmo. Exato. Outro tema que eu sempre gosto de falar quando a gente fala de inteligência artificial é um pouco relacionado à segurança. E aí até imagino que seja uma preocupação que os teus clientes te trazem. Total. Quando eu conversei com o Theo Orozco sobre isso, ele me jogou um balde assim, me deu um choque de realidade. Ele me disse, Luísa, você tem certeza que as pessoas realmente querem acessar os dados que você está colocando, sei lá, no GPT? Querem saber... Às vezes a gente manda lá uma pergunta, sei lá, tenho isso dentro da geladeira, quero uma receita, me mande. Tem certeza que as Big Techs estão preocupadas com o que você tá colocando de informação lá? E aí eu fiquei assim, caraca, Theo, é verdade. Mas claro, que no teu caso, no caso da Copybase, você tá lidando com informações que são muito relevantes e são sigilosas, né? Então a segurança é uma preocupação. 100%. Cara, o que acontece hoje já, acho que desde o começo da empresa isso já acontece, a gente tem um time jurídico bem legal ali e eles sofrem com a gente por 2 motivos. Primeiro, que a Copybase foi uma das primeiras martechs de IA generativa no Brasil. Segundo, que a gente não tem benchmark. Então, não tem um case, né? Eu não tô fazendo uma empresa que tem outras grandes empresas já estabelecidas no Brasil no meu segmento. Então eu tô apanhando primeiro. Sim. Eu apanho você que vai ensinar não é por pro aqui. resto da galera. Então eu apanho aqui, caramba, não é pra cá, vamos voltar. A gente já cometeu vários erros. A questão de segurança sempre foi uma preocupação, porque o próprio cliente já vinha com essa dor, que é o seguinte: imagina que você tem uma agência, e aí você tem um concorrente que também é uma agência, e você atende a XP Investimentos, e o teu concorrente atende o BTG. E aí você quer criar um projeto lá na Copybase e treinar ele com dados da XP e com dados do BTG. E aí você fica assim, será que se eu botar os dados da XP aqui, aquela agência que usa a Copybase vai conseguir pegar os dados que eu coloquei aqui também? Então isso é uma preocupação que a galera tem. O que a gente faz hoje na Copybase? Essa separação por projetos que eu expliquei, cada projeto é como se fosse um segundo cérebro que você treina, ele não é compartilhado nem entre outros projetos da tua própria conta. Então, não só não é compartilhado entre clientes da Copybase, como não é usado para treinar IA nem na tua própria conta. O teu projeto, o que você coloca naquele projeto, só é usado para treinar aquele projeto. Inclusive, na tua própria conta, se você tem uma empresa, você pode escolher quem da tua empresa tem acesso àquele projeto. Então, esses dados não são compartilhados. Pra galera entender como a Copybase vai refinando o conteúdo durante o tempo, a Copybase ela não aprende com a informação, ela aprende com um framework. Qual que é a diferença disso? Se você coloca lá 10 e-mails, aqui da NDTV, por exemplo, que você já enviou para clientes ou para ouvintes e funcionaram muito bem. Você treinou baseado nesses e-mails. A Copybase, ela não vai refinar o algoritmo dela baseado no que está escrito no e-mail, mas sim como está escrito o e-mail. Então, o formato dele, o tamanho dele, o tom de voz dele, e não o que está escrito. Então, a gente nunca usa a informação que o cliente forneceu para treinar a IA. A gente refina modelos de acordo com o que mais funciona. Então, isso é uma segurança que a gente passa para o nosso cliente, a gente tem os contratos todos certinhos. Tem empresas maiores, cara, a gente atende hoje Jus Brasil, Hamper, Conta Simples, outras agências grandes, V4 Company, Blueberry, tem várias empresas grandes ali que usam a gente, e geralmente as maiores costumam ter mais preocupação porque eles têm mais a perder, obviamente. Sim, com certeza. Então, essas conversas rolam muito, assim, nosso jurídico tem um trabalho, assim, de suar, porque o tempo todo tá vindo regulamentação nova, e a regulamentação que o próprio pessoal do jurídico tá aprendendo. Cara, como é que é isso? No começo da empresa era assim: a pessoa entra na Copybase, gera. Esse conteúdo é de quem gerou? É da Copybase? Ou é de quem deu o conteúdo pra Copybase ser treinada? Não tem dono. Quem que é o dono? E aí foi se criando uma regulamentação. Agora na Europa, na União Europeia, teve uma recente, saiu agora em 2024, que a gente já tá se adaptando na Copybase também. Antes de chegar aqui já tá dentro das regras. Mas eu acho que ainda tem muita coisa a mudar, sabe? Tem coisa que ainda tá em aberto. O que a gente tenta pensar é se colocando na pele do cliente, assim. Se eu fosse a agência usando, o que eu não ia querer? Pô, eu não ia querer que os dados do meu cliente fossem compartilhados com o concorrente. Então isso a gente não vai fazer. Não tem uma regulamentação dizendo isso ainda, poderia fazer isso por lei. Teoricamente, o LGPD algumas coisas não ia poder, mas no geral daria pra fazer, mas não tá contemplado, né, ainda. E aí eu ia construir um produto que eu ia ficar chateado de usar. Então eu não quero que o meu cliente descubra isso no futuro e fale, pô, sacanagem que vocês fizeram isso, cara. Eu não queria usar a Copybase assim. Pô, e esse ponto também é bacana e muito revolucionário, né? Porque isso que vocês estão apanhando aqui hoje vai ajudar empresas ad eternum a trabalharem a segurança. É bom e ruim, né? Talvez eu não queria ser o primeiro a apanhar, mas como tá sendo legal criar, então vamos ter que passar por isso. Os ônus e os bônus. É isso. Sérgio, pra gente encerrar, queria ouvir de ti
Ti, você comentou, cara, é um mercado, é um segmento que muda constantemente, muda toda semana, deve a cada dia surgir uma nova novidade, tanto com relação à tecnologia que avança, regulamentação e enfim. Existe alguma forma da gente se manter atualizado? E também, para aqueles que não têm tanto tempo disponível, que é o nosso caso aqui do nosso público do Media Market Podcast, que tendência que a gente deveria se ater hoje? Tem data de vencimento essa pergunta, mas o que a gente deveria se ater hoje para não ficar tão distante do que o futuro espera ou nos aguarda? Boa, assim, canais é complicado, mas o que eu recomendaria, o melhor lugar hoje para se atualizar com informação relevante é o LinkedIn. Eu seguiria a própria página das Big Techs, da OpenAI, da Anthropic, Hugging Face, Llama e Generative AI. A maioria do que tiver no LinkedIn são os melhores portais, e geralmente lá de fora são os mais atualizados e mais rápidos. Eu não sigo um portal, um site específico. Eu leio a NFX, a newsletter deles. Assino algumas newsletters no Substack, mas, de novo, a nossa agenda é complicada. Eu não consigo ler todas que chegam, mas talvez 1, 2 vezes na semana eu leio algumas ali. Isso ajuda. E agora, o que eu falaria de tendência, assim... Tendência é difícil porque, de fato, muda a cada 2 semanas, talvez a resposta seja diferente. Mas o que eu olharia tenta se ater menos à parte técnica da coisa, não cair na armadilha de... Igual a gente falou aqui, vou aprender Python então, vou aprender a programar, vou aprender engenharia de prompt. Cara... Entende o conceito de como a coisa funciona primeiro e a partir desse conceito, observa dentro da tua área o que você quer melhorar com a IA. Porque você vai ouvir o tempo inteiro alguém falar, nossa, apliquei IA nisso aqui, foi incrível, apliquei IA na comunicação, foi ótimo, apliquei IA nas vendas, foi ótimo, você vai querer fazer tudo. Só que se você tentar fazer tudo, provavelmente a coisa não vai andar. Então, começa pelo maior problema que você tem. E aí vai ficar mais fácil você saber que tendência você tem que olhar. Porque hoje tem tendência de IA multimodal, tem tendência de IA criativa, de imagem, tem tendência de IA de vídeo com o Sora da OpenAI, tem tendência de IA conversacional andando com janela de contexto maior por causa do Claude e do GPT. Então é quase impossível você acompanhar todas. O ponto é... A minha empresa tem um problema principal que é esse aqui e meu core business é esse. Para resolver isso, eu tenho que olhar mais IA, sei lá, conversacional, IA preditiva, IA alguma coisa. E você olha pra essa tendência e tenta não cair na armadilha de ficar olhando pra tudo. Porque se tu tentar implementar todas as IAs no teu time, pedir pro teu time usar, assinar todas as ferramentas, não vai ser usado nem 20%. É a regra. E se as próprias Big Techs também estão tentando entender onde que elas vão se inserir, quem somos nós, né? Exato. Acho que cabe uma sandalinha da humildade aqui também. Tipo, de novo, você não é um gênio. Exatamente. Isso. A gente tá desmotivando um pouco a galera, né, Sérgio? Eu e você. Um podcast desmotivacional. Ótimo. É isso, acho que tudo bem também. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Eu falei que ia encerrar aquela hora, mas vou emendar uma última pergunta. Quero ouvir de ti, também falando de futuro. O que a gente pode esperar do futuro da Copybase? Pra gente recuperar esse corte quando você voltar para o terceiro episódio. E aí a gente vai bater, ver se deu certo os teus planos pro futuro. O que a Copybase vai ser? O nosso plano, assim, de dominação mundial... Massa. É olhar para PMEs no futuro. Por que a gente tá focando tanto em agência agora como principal ICP? Muita gente pergunta isso, né? O addressable market de agência, ele não é tão grande no Brasil, se você parar pra pensar assim. De PMEs é muito maior. Tem milhões de PMEs, não tem milhões de agências. Só que a gente acredita que da mesma forma como as empresas hoje são donas das próprias contas de anúncios, do Meta Ads, do Google Ads, das automações de e-mail, das ferramentas que eles usam, eles não querem que a agência seja dona disso. Porque se em algum momento você para de trabalhar com a agência, você quer esses dados para você, os anúncios são seus, a conta é sua. Hoje, as IAs ainda estão na mão dos operadores, porque as empresas têm medo de lidar com IA. Então, quem usa a IA é a pessoa que está prestando serviço para ela. A gente acredita que as PMEs, cada vez mais, e as empresas grandes também, vão ser donas das próprias IAs, donas dos próprios dados, e as agências vão ser operadoras desses dados. As agências vão continuar usando o Copybase, só que as empresas vão querer ser as donas desses projetos, dessas IAs que estão lá dentro. Então, o nosso plano é, em curto, médio prazo, que as agências continuem sendo o nosso maior segmento de clientes, mas que com o tempo, essas agências levem a Copybase para as PMEs, que é o que já está acontecendo, e essas PMEs vão ser os nossos maiores clientes no longo prazo. E aí sim, a nossa ferramenta vai tem se tornado já, na verdade, um grande hub de dados, de inteligência das empresas, onde profissionais de marketing conseguem operar de forma mais produtiva, mas com os dados pertencendo às empresas em si. E a Copybase sendo o centro disso. Esse é o plano. Nossa, isso soluciona tanta dor que daria pra começar outro episódio aqui pra falar disso. Eu vou colocar, enfim, o teu LinkedIn, o site da Copybase aqui, porque eu tenho certeza, na descrição do episódio, porque eu tenho certeza que a galera vai querer te encontrar e continuar consumindo informações tuas, da empresa. Tenho certeza
que vale a pena. Acho que é Valeu. Uma recomendação, assim, muito, muito, muito válida. Quero te agradecer de novo por ter subido aqui ao Morro da Cruz para conversar com a gente mais uma vez no Media Market Podcast. Espero que aproveite a estadia em Floripa ou volta Sempre. pro Rio em seguida. Não, sempre aproveito. Floripa é minha segunda cidade preferida, né? Já falei aqui. Rio é a honra. primeira. Mas eu volto. Não, tem que honrar as origens, já falei pra você, tudo certo. Eu encerro dizendo que você que tá nos ouvindo pode acessar todos os nossos episódios, tem bastante conteúdo disponível sobre inteligência artificial já também, em media.market/podcast. Tchau, tchau.